Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo agora 287, período secundário, a Gênesis capítulo 7. Então, dando sequência na questão de número 30. Então, naquele período também, existia um outro animal que chamava-se Preciosauro. Ele era um outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, e cujo pescoço, excessivamente longo, se dobrava como o do cisne. Ele dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Agora, isso os geólogos, como nós já dissemos no vídeo anterior, esses relatos todos existem porque os geólogos, eles encontraram e eles encontram constantemente fósseis desses animais. Sua pele devia ser lisa, qual a do precedente, porquanto não se lhe descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha. Então, olha só para você ver como que os geólogos são seres assim, todos eles são seres estudiosos. Nesse réptil, marinho, eles não descobriu nenhum vestígio de escamas ou de concha. Aqui tem uma nota. O primeiro fóssil deste animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Depois encontraram-se outros na França e na Alemanha. Então você observa que é um trabalho minucioso. Nós devemos agradecer muito a Deus. Esses cientistas que não desistem jamais. O intuito desses cientistas é proporcionar à humanidade cultura, conhecimento, evolução, autoevangelização, porque como é gostoso saber. Não tem nada melhor que saber, que conhecer. Não existe nada melhor. Existe, Luiz. Isso é relativo. O indivíduo sem conhecimento, ele não sabe apreciar o gosto quando degusta
uma colher de arroz com feijão. Sem conhecimento ele não consegue. Quantas pessoas, costumo dizer aqui, quantas pessoas vão a um restaurante e ali quem come não é o estômago e nem a boca. Quem come primeiro são os olhos. Porque a pessoa bate os olhos e faz aquela serra no prato. E ele não tritura os alimentos. Ele mastiga. Eu tenho que usar triturar por mastigar. Porque triturar é civilizado. Mastigar é primitivo. Ele mastiga, ele engole. Vup, 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 vup. Isso é primitivismo. Tem pessoas que frente a um prato, né, de alimento, ele age igualzinho um asno no coxo, lá na cocheira. Com todo respeito, porque isso aqui é um estudo, porque você vai ver onde vai parar isso aqui. Tem pessoas que colocam 4, 5, 6 mistura. Depois que a pessoa termina de almoçar ou de jantar, pergunta para ele ou para ela se ele consegue recitar o gosto de todos os alimentos que acabastes de comer. Se ele recitar, dê um prêmio a ele. Porque em cada 100%, 99% não consegue se lembrar do gosto dos alimentos que acabou de ingerir. Porque a pessoa come primeiro com os olhos. Depois ele engole. Engole como se tivesse roubado aquela comida. Porque tem gente que come tão depressa, mas tão depressa, que dá a entender que ele roubou aquela comida e não quer que ninguém veja ele com a prova do crime. Parece até que ele não quer que alguém veja ele com a prova do crime em mãos. Então ele pensa, eu vou engolir isso aqui antes que apareça o dono desse alimento. Mas ele não sabe o mal que faz ele ao seu organismo. Ele detona com todos os órgãos do corpo físico. Comendo depressa. Com todo respeito, pode estudar isso aí para você ver. Uma colher de arroz com feijão, uma vez que você a coloca na boca, não estou querendo ensinar gastronomia não, gente. Mas é preciso de 12 a
18 a 22 mastigadas. Só uma colher. A função da boca é triturar. E tem pessoas que acham que a função de triturar é do estômago. Então, existiu naquela época o teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais. Teleossauro que mais se aproxima dos crocodilos atuais. Vamos pensar nos nossos crocodilos atuais, de 2023. Parecendo estes um seu diminuto. Os coitadinhos nossos hoje, os diminutos. Como os últimos tinham uma couraça escamosa e vivia, ao mesmo tempo, na água e na terra, seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha de abertura 2 metros. Jesus, Maria, José, esconde o menino Jesus desse crocodilo, desse teleossauro, pelo amor de Deus. Não mostra o menino Jesus para ele não, porque senão menino Jesus não vai servir nem para tampar uma cárie do dente dele. Pelo amor de Deus. Escolhe o menino Jesus desse teleossauro. Então, olha só para você ver o tamanho. Esse teleossauro, ele tinha aproximadamente 10 metros, dos quais 3 metros, a 4 metros, só de cabeça. Caboclo cabeçudo dele, esse era cabeçudo mesmo. Mas ele tinha uma boca também de abertura de 2 metros. Agora imagine só, sabe o teu carro? Se ele abrisse a boca, abocanhava o teu carro. E saia carregando assim, como se estivesse carregando um hambúrguer. Que nome bom que veio na minha cabeça agora, hambúrguer. Não foi a senhora que inspirou isso, não? A senhora não gosta disso, né? Mas a senhora respeita quem gosta, né, vó? Porque só sabe que eu gosto de hambúrguer, né? Eu sei que faz mal, vó, mas perdoa, né? Eu tô aqui no corpo físico por enquanto ainda, né? Por alguns dias, não sei. Então, a boca tinha de abertura 2 metros. Um corpo... 10 metros de comprimento. Mas existia um outro ser naquela época lá também, né? Naquela época do período secundário. O megalossauro. Grande lagarto, espécie de crocodilo. Não, mas esses danados eram todos... Será que... Como se diz, meu Deus do céu... Eu não sei se eu vou achar o nome dele por aqui. Será que Charles Darwin já tinha passado por aquela época para lá? Eu acho que Charles Darwin esteve naquele período lá, no período secundário. Porque não é possível. Porque o teleossauro, ele parecia um crocodilo. O megalossauro, grande lagarto. Então eles são da mesma família. Então, Charles Darwin, com a teoria dele, não está errado da evolução, não, das espécies, não. Mas nós vamos tratar um pouquinho de Charles Darwin. Mas não vamos falar Charles Darwin, né? Charles Darwin não estava errado, ele nunca esteve errado com relação a evolução da espécie, não. Só que nós vamos tratar disso, de Charles Darwin, quando nós vamos falar aqui a respeito
Onde é que nós vamos falar? Nós vamos falar aqui, período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. Aqui nós vamos falar em Charles Darwin, mas por enquanto aqui ainda não. Então, o megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo, de 14 a 15 metros, Jesus, e esconde o menininho mesmo. Esse danado aqui era mais alto, mais comprido ainda, mais grande. Ele tinha de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro. Deus que me livre. Nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Tá vendo só a importância dos seres na sobrevivência mútua uns dos outros? Então, esses crocodilos que nós conhecemos hoje no mundo, né? Essas tartarugas, naquela época servia de aperitivo para o megalossauro. Porque aqui está dizendo, ele é essencialmente carnívoro, né? Ele não era herbívoro, ele era carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Pequenos no bom sentido, né? Pequenos no bom sentido. Porque com o tamanho dele, 14 a 15 metros, é óbvio que os crocodilos que ele ingeria, que ele comia, tinham lá seus 4, 6, 8 metros de comprimento também. É óbvio, olha. Ele não ia pegar um aperitivozinho lá, que é um crocodilozinho lá de meio metro de comprimento. O bicho não é besta também. Ele vai deixar a espécie crescer um pouquinho para depois ele jantar ela. Você acha que naquela época o bicho não pensava? Eu vou deixar esse crocodilo crescer um pouquinho mais que depois eu vou jantar ele. Por enquanto ele ainda não tem carne suficiente para satisfazer o meu organismo. Então, sua formidável mandíbula, olha só, aí já entrou na mandíbula do bicho. Era armada de dentes em forma de lâmina de padadeira. Nem sei o que é isso, padadeira. Em forma de lâmina de padadeira. De gume duplo. Mais ou menos eu sei, agora eu sei o que significa. É como se fosse, pense nos dentes de uma piranha. Agora, multiplica o tamanho dos dentes das piranhas. Porque se nós pararmos para analisar, os dentes das piranhas são como se fosse uma serrilha, né? Tanto de um lado quanto do outro. Bateu na pele, acabou. Então eu só não sei explicar mais ou menos dessa forma. Era armado de dentes em formas de lâmina de padadeira, de gume duplo, recurvados para trás. É isso mesmo, né? De tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se, uma vez a vítima abocanhada por esse, né, megalossauro, pronto, só óbito é natural o óbito ali e retorna ao corpo só na próxima reencarnação. Próxima reencarnação, Luiz? Mas é lógico, gente, tudo reencarna.
Ou você acha que os animais não reencarnam? Ou você acha que só nós que reencarnamos? Existe reencarnação em todos os reinos, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. Existe reencarnação. Tudo reencarna. E por incrível que pareça, a base de todo regresso aos corpos, a base do regresso aos corpos em todos os reinos se dá através do ato sexual. Deu para você entender? No nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Aí é onde existe o relativo. Por que o relativo está aí? Devido ao nosso nível evolutivo. Tudo que se retorna ao corpo físico. Não é só. É mesmo, vó. É isso mesmo. Olha o que vó acabou de dizer aqui. Meu filho, não é só o corpo físico. A biodiversidade. A biodiversidade depende do ato sexual. Por exemplo, você há de convir comigo que uma laranja, então na floração das espécies de frutas, vamos pensar assim, não há no ar um cheiro de flores. Aquilo ali não é cheiro de flor. Aquilo ali chama-se feromônio. Feromônio é nada mais, nada menos que o hormônio sexual, tanto do macho quanto da fêmea, planta, frutas. Então, aquele cheiro de feromônio no ar atrai as moscas. Então, as moscas, né, os insetos todos, eles vão ali na planta macho. Então, ali, ao buscar o néctar no fundo, encosta o corpo naquela parte onde há ali, vou usar assim, o espermatozoide, não é isso não, mas é quase que igual, do macho. Depois aquele inseto, ele busca uma outra planta ali próxima, busca o néctar. Como ele carrega no corpo dele os espermatozoides da planta macho, em contato com a planta fêmea, ali a planta fêmea, ela possui os óvulos dela, e ali ocorre a fecundação. Então, a laranja, a pera, a uva, o abacaxi, todo o vegetal é resultado de um ato sexual. Todas as flores, todas as árvores, todas as plantas é resultado de ato sexual. Todos os animais é resultado de ato sexual. Todo reino mineral é resultado de ato sexual. Aí muitas pessoas podem dizer, mas ali não há vida, Luiz. Um dia vão descobrir. Eu afirmo
e não abjuro. Eu não volto atrás do que eu acabei de dizer. Há vida, há ato sexual no reino mineral, como há no vegetal, como há no animal, como há no hominal. Tudo encontra-se vinculado ao ato sexual, mas não à promiscuidade. A promiscuidade é a falta de disciplina, de educação, do ser em processo de evolução. Agora, na natureza de Deus, faz parte dos teus desígnios. Por isso existe harmonia, respeito, em todo sentido. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo hoje.